Não Para está no ar para você aqui na Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, através do canal de São Paulo, também pelo site canalsp.com.br, ou você pode acompanhar através do meu canal no YouTube, no canal do Fred Júnior. Se inscreva lá e acompanhe o programa Bola Não Para. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Nosso assunto hoje, basquete 3x3, modalidade estará nos Jogos Olímpicos, Tóquio, no Japão, com a Tayla Mamed, jogadora de basquete 3x3, é a nossa convidada. Ela no início do Bola Não Para, o Bola Não Para completando 2 anos já em 2020. No início, participou do nosso programa, contando um pouquinho da modalidade que, para muitos, é uma novidade, o basquete 3x3, e vale a pena a gente apresentar esse esporte também pelo lado feminino. Nós trouxemos aqui há pouco tempo o Gustavo Braco, que é o manager do São Paulo DC, falando mais do time masculino, contando do melhor time do Brasil, né, e um time profissional que atua no basquete 3x3. Vamos apresentar também como está o basquete 3x3 feminino. Tayla, prazer recebê-lo aqui no programa. Muito prazer estar de volta, Fred. Muito obrigado pelo convite. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Legal, tudo bem. Eu quero então que você fale um pouquinho do basquete 3x3. Primeiro, como surgiu o basquete na sua vida, Tayla? Olha, o basquete na minha vida veio como uma oportunidade, né? Eu jogo desde os 9 anos de idade e eu comecei na modalidade na escola. Você já jogava, a primeira modalidade que você teve contato foi o basquete? Sim, foi o basquete. Foi o primeiro esporte. Teve algum motivo assim? Na verdade, todas as crianças da minha rua começaram a ir treinar na escola, e aí uma amiga, vamos, porque é muito legal, os treinos são legais, e eu acabei começando aí, me interessei. Você e fui pegando basquete? Não assistia? Não tinha, na verdade, interesse nenhum. Ligação nenhuma com não basquete. Tinha ligação nenhuma com basquete, ninguém da minha família também antigamente era atleta ou gostava de basquete, era mais futebol mesmo. Tá. E aí eu tive esse primeiro contato, né? E aí comecei a gostar dessa rotina de treinos, e sem contar que todos os meus amigos também estavam lá. Então era bem gostoso, era divertido, e eu tinha onde brincar com os meus amigos, tá todo mundo reunido. Então esse meu primeiro contato foi na escola mesmo, né? E a partir daí, a partir dos meus 9 anos, a coisa foi começando a ficar séria, porque eu fui criando amor por esse esporte maravilhoso. Então fui me dedicando aos treinos, fui me dedicando a ir treinar sempre, e também tinha aquilo de que tem que estar bem na escola para poder jogar. O meu primeiro técnico foi, acho que, um dos melhores técnicos que já existiu. Infelizmente, hoje ele não está mais com a gente, né, que foi o Coutinho. E eu sou muito grata a ele, porque ele sempre passou uma visão de esporte pra gente, de que nós éramos, na verdade, além de atletas, nós éramos alunos. Então, se o basquete tinha que nos proporcionar algo bom. Então, que se algum dia a gente não chegasse a ser atleta profissional, viver disso, estaria encaminhada na vida, justamente. Então, a gente teve uma base muito boa, não só uma base com relação ao basquete, mas uma base com relação à vida. E o basquete proporcionou isso para mim através da escola. E aí fui passando por alguns clubes ao decorrer da minha vida, né? Comecei a ficar sério mesmo a partir dos 12 anos de idade. Foi a primeira vez que eu comecei a jogar federada, e foi seguindo carreira. Passei pelo Corinthians, passei pelo Bradesco, passei por Jundiaí, passei por vários outros clubes, no qual eu me orgulho bastante. E hoje, graças a Deus, também recentemente, eu voltei ao basquete ativo, né? Sim. A praticar ativamente todos os finais de semana, também através do universitário, que traz bastante atleta de volta, né? Então, é uma oportunidade bem legal, que eu me formei, graças a Deus. Me formei e ainda fazia o que eu mais amava na vida, que é jogar basquete. Você se formou em quê? Eu me formei em Direito. Em Direito. Em Direito. E antes de voltar a falar já dessa parte, você já adulta, mas você criança, eram competições escolares só que você participava? Sim, competições escolares, tá? Na época da escola, eu cheguei a ser campeã da capital pela escola. Ah, é? Que escola que era? Eu estudava no Colombo de Almeida. Colombo de Almeida. Isso. Zona Norte. Zona Norte de São Paulo, exatamente. Tá. Então, foi uma experiência incrível. E que posição você já jogava no basquete? Então, é muito engraçado, né, como as coisas evoluem. Quando eu comecei no basquete, eu era muito pequenininha. Ah, é? Então, eu jogava como armadora. Hoje em dia, né, devido à minha altura, estabilidade também, eu jogo como lateral. Tá. Eu atuo na lateral. Mas de que forma você ter iniciado como armadora te ajuda hoje como lateral? Ah, muito.
principalmente com relação a controle de bola, Visão agilidade, visão, ter uma visão mais ampla de jogo, porque quando você começa como armadora, você ganha alguns feelings, né, dentro de quadra, e isso me ajudou bastante hoje com relação a reflexo, com qualidade de jogo também, me ajudou muito, sem dúvidas alguma. E quanto tempo você ficou no vôlei, no basquete de quadra, antes de chegar no basquete 3x3? Quanto tempo você ficou? Você consegue... Nossa, desde os 9 anos. 9 até os 16, 17 anos, 17 anos, para ser mais específica, basquete de quadra. Então, é que basquete de quadra foi algo que eu nunca me desvinculei completamente, né? Porque eu praticava através do universitário. Então, eu sou ativa no basquete 5 contra 5. O 3x3 surgiu na minha vida em 2016, né? Porque eu treinava em um projeto, né, que é o Drible Certo, que fica também ali na Zona Norte. Por incrível que pareça, eu era a única menina que treinava lá. Única, o resto você jogava com os meninos? Jogava com os meninos, treino com os meninos, tenho amizade com todos eles de lá. O meu técnico da faculdade, que é o Jones, também é quem iniciou o projeto lá no Drible Certo. E onde fica o Drible Certo? Ele fica, o endereço agora eu não... Mas assim, é na Zona Norte. Na Zona Norte de São Paulo. É uma quadra pública? Isso, é uma quadra pública. Na verdade, os treinos acontecem num balneário. Né? Que é público para todo mundo. E aí tem um horário reservado de segunda, quarta e sexta que acontecem os treinos. Quem quiser também pode procurar saber que o projeto é bem legal. Tem agora algumas meninas também que vão treinar lá. E eu acho bem bacana. A importância é que agora a gente precisa voltar e dar, na verdade, ter onde as garotas irem treinar e praticar o esporte que ama. E aí, por exemplo, você foi treinar e jogava com os meninos. Sim, como jogava funcionava? com os meninos. Como que era isso? Olha, eu achava bem legal porque não tinha essa diferença, não. Entrava lá e era todo mundo a mesma coisa, todo brigavam mundo caía. Brigavam pela bola da mesma forma? Brigava com a mesma bola. Olha, vamos cuidar que ela é menina. Exatamente, não. Graças a Deus nunca teve esse problema, né? Nunca teve esse olhar de, nossa, ela é mais fraca ou, nossa, ela é mais menos ágil do que a gente. Até porque a gente competia no mesmo nível. Então, a gente precisa, na verdade, parar, né? Quebrar essas estigmativas, que é realmente muito complicado. Ou, o time vai ficar mais fraco porque é uma menina. Não, muitas das vezes o nosso time onde a menina estava, que era eu, a gente ganhava. Então, eu acho bem legal. Teve esses tempos atrás, inclusive, um campeonato que eles fizeram lá, de 3x3, e eu fui com a minha equipe recente. Foi uma equipe que a gente montou para conseguir jogar os 3x, que no momento nós não estávamos com patrocínio ainda, né? Não conseguimos nenhum patrocínio. Essa equipe é formada por mim, pela Ana e pela Fabi. E a gente foi lá para treinar, porque a gente estava treinando, a gente não tinha quadra onde treinar, então a gente, vamos treinar 3x3 lá com os meninos, que a gente sabe que lá tem treino de 3x. Aí fomos para lá e chegamos lá, estava tendo esse campeonato. A gente disputou com os meninos, que inclusive estão jogando, são ativos, são a nível bem alto no 3x3, né? E a gente ganhou da equipe deles. E foi fantástico, porque a gente, para nós meninas que estávamos voltando, ainda se acostumando com essa rotina de treinos e jogos, porque realmente ficar sem parar e você voltar direto para o 3x3 é bem cansativo. É diferente, né? Muito cansativo, é muito diferente de quadra, é completamente diferente. Não tem como dizer que o tanto que você cansa no basquete na quadra, 5 contra 5 convencional, não vai ser a metade do que você cansa com 3x3. Isso eu não tenho dúvidas alguma. E a gente vai falar um pouquinho como funciona o 3x3, para o pessoal que não conhece ainda e conhecer um pouco mais a modalidade, mas como surgiu para você o 3x3, Tayla? De que forma que apareceu? Você que se interessou? Alguém que te procurou? Como que foi? Então, como na época do 3x3 eu não estava mais jogando federada, né? Foi, na verdade, um meio de eu voltar ativamente pro basquete, a fazer o que eu amo. Então, tudo surgiu, na verdade, como uma brincadeira. Então, mas assim, você que procurou, então? Sim, você ficou sabendo que existia? Exato. Teve campeonatos e como eu sempre fui ligada ao meio do basquete, a gente sempre sabe de tudo que está acontecendo, né? Olha, então, tendo ali, então, lugar um campeonato de 3x3. Exatamente. Aí teve um campeonato de 3x3 lá onde eu treinava, no Drible Certo, né? Que a ANB estava produzindo, inclusive. E aí chegou lá, eu falei, eu quero jogar. Associação Nacional do Basquete 3x3, a ANB. Isso, a ANB, o basquete 3x3. Aí, chegando lá,
eu falei, eu queria jogar, e aí tinha um time de umas meninas, estava faltando uma garota para jogar. Eu falei assim, eu posso jogar com vocês? E aí foi onde começou. Foi fácil, todas aceitaram? Ou uma, não sei, tem uma amiga, tô esperando. Não, foi fácil, até que foi fácil. Ela, nossa, a gente estava procurando mesmo, pode vir. Então, foi bem legal. O campeonato foi legal em si, né? A gente tive o primeiro contato com o 3x, com as regras do 3x, então era tudo muito novo, todo mundo errava tudo, ninguém saía do garrafão. Pra quem jogou basquete de quadra, né? O famoso 5 contra 5. E vai pro 3x3, qual que é a grande dificuldade? Física, primeiramente, primeiro você sente. Vamos já para as regras, que acho mais fácil, né? A gente segue a conversa, porque senão eu vou te interromper toda hora. Meia quadra. 3 contra 3. Sim. E rapidez. Sai a cesta e já volta, já... Agilidade. É o tempo todo. Você não tem tempo para descansar entre o ataque e a defesa. Tá. Então, sofreu ataque, defesa. Sofreu ataque, defesa. E as regras, na verdade, elas são bem simples, né? Você atacou, o seu time tem que sair da linha dos 3 pontos para poder formar o ataque. Não, desculpa. Você atacou, o time que sofreu o ataque tem que pegar o rebote, sair da linha dos 3 pontos. Da linha dos 3 pra exatamente. Fazer uma nova jogada. Exatamente. Então, o jogo praticamente se inicia, e os seus 12 segundos de ataque também se iniciam a partir do momento que você sai da linha dos 3 pontos, né? A partir do momento que você pega o rebote, começa a contar novamente. E a pontuação é diferente, é 1 e 2, né? A pontuação, isso, né? Exatamente. Não é como no basquete convencional, que na linha de 3 pontos o ponto vale 3. Vale 2, né? No 3x3, da linha de 3 pontos o ponto vale 2. E dentro do garrafão, ou a parte dentro, 1 ponto. Então, é mais dinâmico. O jogo é muito mais rápido e a diferença é que tem apenas 10 minutos, né? Sim. Então, acabou 10 minutos, ou 21 pontos. Né? O 21 nosso brinquedo, exato, brinca aí, 21 né? pontos, ou quem tá na frente minutos. leva. Tá. Contato físico pela velocidade é maior até que o basquete de quadra, ou nem tanto quando tem a marcação perto do garrafão? A gente sabe como que é a marcação no basquete, ou tem essa mudança pelo contato por ser um jogo mais rápido? Olha, então, no início, no 3x3, quando não tinha essa proporção que tem hoje, era muito mais individual. Então, era muito mais cansativo, né? Hoje em dia... A pessoa tentava jogar individual do que uma jogada exatamente, coletiva. Exatamente. Hoje em dia, o 3x3 tá quebrando essa característica também, está muito mais essa coisa de você jogar sem bola e de tático. Você... Exatamente, muito mais com uma visão mais tática. E então, é muito mais coletivo, é muito mais jogada. Então, tem sim jogadas para 3x3, que são bem interessantes, são bem legais também. Mas com relação à questão física, é extraordinário a diferença. É muito extraordinário, você sente muito. Até porque a maioria das vezes quando a gente vai jogar, os campeonatos são em lugares abertos. Sim. Então você fica exposto a sol, a vento, às vezes até chuva. Sim. Então é muito mais cansativo. Mas depois que você pega o ritmo, dentro da quadra de 5 contra 5, nossa, você corre que você nem sente. Você corre que você nem sente. Eu senti muito essa diferença porque eu tinha essa vivência do 3x e no universitário. Sim. Então no universitário eu corria que eu falava, gente, eu nem tô sentindo. Tô mais rápido do que eu nem imaginava que tava tão rápido. Então te dá mais agilidade, né? Por mais que seja meia quadra, você tem pouco espaço para se movimentar, então você tem que se movimentar o dobro. Não é aquela coisa de eu tenho muito espaço entre eu e o marcador e a cesta. Sim. Eu tenho um espaço menor, então preciso me movimentar mais. Isso te faz ser mais veloz. Legal. Nós estamos conversando com a Tayla Mamed, jogadora do basquete 3x3. Vamos ao intervalo e já voltamos com mais A Bola Não Para pra você. Está no ar, A Bola Não Para pra você. Estamos de volta, A Bola Não Para pra você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, pelo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br,
ou no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Se inscreva lá e assista o programa Bola Não Para. Toda semana uma entrevista inédita para você. Falando de basquete 3x3, uma modalidade que eu gosto bastante no meu programa. Já são 2 anos no ar. Já conversei várias vezes com outros personagens, não só com a Tayla Mamed, a nossa convidada dessa semana, mas com outros personagens ligados ao 3x3, que é uma modalidade olímpica. Estará presente nos Jogos Olímpicos Tóquio, no Japão. Tayla, agora ainda voltando a falar do basquete 3x3, a gente está falando em relação às regras, mas aí você foi numa competição, que tinha as meninas lá, completou o time, tudo certo. Aí você caminhou no 3x3. Como que surgiu isso? Como que aconteceu? Que vocês montaram um time, né? Sim. Eu lembro que a partir deste primeiro contato, né, eu me interessei bastante pela modalidade porque era uma oportunidade, uma porta que se abria mais para os jogadores que estavam sem jogar voltar ativa. Então foi a oportunidade que eu vi e agarrei com todas as forças, né? Voltei, comecei a montar um time. Foi uma coisa porque no 3x3 é legal porque você tem essa flexibilidade, né? De passar por vários times. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu lembro que na nossa primeira entrevista, eu estava no Beautiful Ballers. Isso. Foi um time na qual eu mesmo criei, que jogava eu, a Sassá, a Fercena e a Maria Carolina, que inclusive a seleção brasileira 5 contra 5 hoje também. E a gente estava ali tentando angariar novamente patrocínios. Vim no seu programa, falei justamente sobre isso. Tinha apoio lá da academia do Diego Souza? Tem apoio da academia do Diego Souza. Foi uma pessoa que me ajudou bastante. O Diego Souza que eu tô falando, gente, é aquele que foi revelado pelo Palmeiras em 2003. Foi jogou no Japão muito tempo, voltou, agora é técnico do CATS, do Tabuão, lá na Copa São Paulo. O time quase aí avançou a competição, fez um bom campeonato. O grande Diego Souza, que eu mando um grande abraço, tive uma ótima relação quando fui setorista do Palmeiras pela Jovem Pan. Mas voltando ao basquete 3x3... Foi uma pessoa que nos ajudou bastante, né? Nos deu aquele apoio na preparação física, minha e das meninas lá na academia. Então, nós tínhamos o apoio da academia, nos ajudando na preparação física, que já é um grande avanço, porque 3x3 é físico completamente. Então, a gente continuou jogando, fomos campeãs de algumas etapas do basquete 3x3, da ANB, pela ANB. Nos consagramos de certa forma, porém, infelizmente, o patrocínio que a gente esperava realmente não veio. Chegou. Exatamente. E por conta disso, né, algumas garotas que vinham de longe pra gente conseguir treinar, a gente meio que teve que se desfazendo. Então, foi cada uma para uma equipe. E é legal essa rotatividade também, porque a gente joga com outras pessoas, a gente tem outras experiências diferentes. Exatamente. Então, aí eu fui para uma outra equipe. Qual equipe você foi? Então, depois de lá, eu joguei no Coab. Coab? Isso, no Coab, junto com a Sheila, joguei com a Bia. Teve uns outros campeonatos também, que inclusive elas foram campeãs de uma etapa da etapa final da liga, né, de basquete 3x3, foi bem legal, foi um jogo mega emocionante. E o legal também do 3x3 é essa emoção, né, de você nunca saber o que vai acontecer, que vai acontecer, e tá 19-19 quem ganha, quem leva, então é maravilhoso. Lance define tudo. Exatamente. E depois do Coab, eu joguei nesse time que eu montei novamente, que foi formado por mim, pela Ana e pela Fabi, que é um time que a gente que a gente tem, porém a gente ainda não filiou ele, né, na liga, que vai se iniciar. Mudou o nome ou continuou mesmo? Mudou o nome. Qual que é o nome? Agora o nome é ATF. ATF? O que é o ATF? Ana, Fabi e Tayla. Simplesmente isso? Tô achando que é algum... Simplesmente isso. Simplesmente as iniciais do nosso nome. O legal do 3x3 também é a questão de a gente poder escolher e brincar com os nomes. Então, no momento, a nossa equipe não está ativa, né? Nós estamos treinando individualmente, cada um por si. Você se machucou, né? Eu me machuquei. Eu tive uma lesão bem grave no meio do ano passado, né? No primeiro jogo da temporada do universitário, eu tive uma lesão grave no menisco, passei por cirurgia. Inclusive, tinha recebido um convite que estava na lista para ser selecionada para uma das possíveis garotas para ir pro Olímpico, pro Mundial. Isso. Pro que teve recentemente, que as meninas foram. Foram as mesmas que eu conversei, com a Luana Areixa, com Isso, a Evelyn, exatamente. Pan-Americana, então. Exatamente. Na época, o técnico era o Luca, né? Luca Carvalho, que era do Corinthians. Exato. E aí ele havia que também falado entrevistei comigo, aqui também. Que ele
havia até, né, chegado a falar comigo. E em seguida, teve aquela concentração dos treinos que ocorreu ali no Centro Olímpico para selecionar as garotas que iriam. E eu estava, infelizmente, havia me lesionado, né? Mas acontece, é vida de atleta, é assim que acontece mesmo, a gente levanta, luta mais uma vez. E o que importa é que hoje estou firme, estou forte. E 2020, com certeza, vai ser um ano de muitas conquistas. Não só para mim, como para as pessoas que eu gosto, que estão próximas a mim. E para o basquete também. Acho que a gente está evoluindo bastante, principalmente o basquete feminino. O rachão de basquete feminino proporciona eventos sensacionais para que as meninas tenham essa vivência com o basquete. Só que a gente realmente precisa que o basquete preste atenção no feminino. Porque nós temos grandes talentos, não só talentos, como meninas muito dedicadas e muito esforçadas que merecem uma chance nessa área. No basquete 3x3, a gente percebe o masculino um momento mais avançado que o feminino, muito avançado. Né? Tanto que eu conversei com o Gustavo Braco, que é do São Paulo DC, time profissional. Exato, né? Ou seja, assim, um esporte novo, onde já tem uma equipe profissional. Eles só se dedicam a jogar o basquete 3x3, o que parecia ser impossível. Impossível, e verdade. consegue. Por que essa distância do feminino ainda, Natália? Você tem ideia por que o feminino ainda não engrenou como o masculino? Olha, entram muitos pontos, né? Muitos pontos. Dos maiores pontos é a sociedade no qual nós vivemos. Machista. Exatamente. Tá. Então, tem tudo aquilo de, o basquete feminino é mais lento, o basquete feminino é menos visado. Envolve uma questão... Já um preconceito... sociológica muito limitada, para não dizer outra coisa. Então, o feminino está vindo, sim, para quebrar todos esses paradigmas. Temos aí alguns times de basquete 3x3, como Corinthians, como Hunters, que vem Aliás, o Corinthians crescendo. é campeoníssimo na modalidade. Exatamente. É o papatudo de títulos. Exatamente. Pelo menos até 2019, porque o Gustavo disse na entrevista que vai ter o time feminino do São Paulo DC, que ele falou que, quem sabe, o São Paulo chegue para brigar de igual para igual pro Corinthians. Acho mesmo justo. Eu acredito que todas as meninas têm que ir mesmo, têm que montar time para competitivo, para lutar, para o campeonato ficar mais animado, ficar mais disputado. E eu acho que sim, temos que ter, mais atrativos para o basquete feminino, né? Porque algumas das coisas eram premiação, por exemplo. Para o feminino, para o masculino tinha, às vezes para o feminino não. Tinha, né? Então, era só o troféu e a medalha. Só o troféu e a medalha. Então, para a mulher, algumas coisas realmente são muito mais difíceis. Mulheres têm alguns objetivos e às vezes até alguns afazeres, né? Ou a maioria das mulheres também já possuem filhos. Então, para o homem, de certa forma, é um pouco mais fácil. Porém, nada que impeça. Até porque na modalidade de basquete 3x3, ultimamente nós estávamos tendo bastante times femininos inscritos. Sim. Então, é uma quebra de paradigma também. É uma coisa que estamos lutando e que a gente vai chegar lá. E aí, por exemplo, você contou o seu time, você foi buscar apoio e não conseguiu. Sim. Qual é a grande dificuldade ao se buscar apoio? Por falar que é time feminino ou de um esporte, uma modalidade que as pessoas ainda não conhecem? Porque eu acredito que para futuro patrocínio, né, a marca ela precisa visar também lucro. Ela não vai visar apenas... ajuda. Exatamente, estou ajudando o esporte. Gostei da Tayla aqui contando a sua história e deixa eu ajudar ela. Exatamente. Então, eles visam muito isso, né, de qual vai ser o que vai ter em troca. E às vezes parece que não tem a noção e a proporção de o quanto o basquete muda a vida de uma sociedade, muda a vida de uma pessoa, proporciona oportunidades incríveis. E então a gente tem dificuldade com relação a isso. Então, eu vou investir o meu dinheiro em vocês, ok, vai retribuir pra gente como? Entende? Então, além as pessoas também não conhecem modalidade, né, Tayla? Não, muitas pessoas não conhecem. Você fala pra ser 3x3, a pessoa fala, o que exatamente, é isso? Exatamente. Muitas pessoas falam, nossa, você é atleta, você joga basquete, né? Legal. Sim, aí o que você joga? Jogo 3x3. Aí, ué. Eu acho que é uma multiplicação, que é né? isso? A pessoa fala 9, 3 vezes 3, 9. Então, não, é uma modalidade nova, é uma modalidade na qual as pessoas estão conhecendo agora. Então, acho que precisa ter mais visibilidade, mais divulgação, precisa passar na televisão para as pessoas conhecerem, para as pessoas entenderem. Seria muito legal também ter um pouco dessa visibilidade voltada para o feminino, com lugares... Tem o polo de incentivo, né, ao basquete, que está fornecendo treinos de basquete para tentar angariar mais pessoas. Tá. Então, a gente vê que está evoluindo, mas precisa melhorar muito. E ainda sobre essa perspectiva do basquete 3x3, a gente sabe que o masculino vai lutar,
está lutando em relação ao pré-olímpico, Sim. não é fácil. São adversários dificílimos que tem o Brasil pela frente. Sim. E o feminino está um pouco atrás disso aí. Então a gente pode ter, que já é difícil ter o Brasil no masculino, a realidade é essa, porque é um campeonato de 8 equipes só, Sim. nos Jogos Olímpicos. Já é difícil o masculino estar presente, o feminino também mais difícil ainda. Sim. O quanto isso, de certa forma, atrapalha, porque nós tivemos a Record transmitiu Jogos Pan-Americanos, Sim. e Sport TV também, e o basquete 3x3 teve esse contato com o público em geral. Exato. E quanto que isso pode atrapalhar a não presença do feminino, por exemplo, no basquete 3x3 na Olimpíada? Eu acredito que muito, né? Porque, de certa forma, desanima. Até porque, por exemplo, nós temos garotas muito ativas no 3x3, né? E eu acho que precisa ser mais exposto, precisa ser mais visível para todo mundo. Como acontece essa convocação do feminino? Porque né? no momento da convocação é o COB que faz a convocação. Isso. E no momento da organização das competições não é o COB que organiza? Não é presente. Então, a gente fica meio que numa dúvida. Existe um ranking, né, que é feito pela associação, a Liga, né, de basquete 3x3. Pela Você no associação... ranking, numa época você estava entre as primeiras. Sim, fui a terceira do ranking nacional, né, no adulto. Hoje em dia também não estou acompanhando mais, porque eu não estava tão ativa no 3x. Volto agora depois da lesão e a gente vai lutar por vaga, vai lutar por estar lá em cima novamente. Mas não estar na Olimpíada pode atrapalhar essa progressão do basquete feminino. Com certeza, 3x3. porque foi o que eu informei. Tem muitas meninas muito ativas no basquete 3x3. E então, a seleção brasileira é o sonho de qualquer atleta. Qualquer atleta gostaria de chegar na seleção brasileira e vai se realizar com isso. Então, você dar essa oportunidade te faz ter muito mais vontade de ir atrás desse objetivo. Então, abre espaço para muito mais meninas, você vê força de vontade das meninas de brigar, de ir atrás, e o legal é que todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, entende? Então, acontece dentro de quadra, tá dentro de quadra, não temos problema com relação a isso, mas agora a não convocação de um time feminino realmente desanima. Porque você luta, você treina sem auxílio nenhum, né? Você tira do seu próprio bolso, praticamente a gente paga para jogar. Sim. É algo que deveria ter uma estrutura muito melhor para os atletas no Brasil. Então você paga para jogar e não tem nem oportunidade de realizar uma meta, um objetivo, ou ter espaço, ou ter visibilidade. Então é difícil por esse ponto, dá uma desanimada. Mas acredito que esse ano é um ano de muitas realizações para todo mundo, principalmente para mim, e a gente vai correr atrás disso aí. E as competições, quando você fala, são sempre de finais de semana, né? Sempre aos finais de semana, exatamente. Elas ocorrem sempre ao final de semana, e o campeonato de 3x3, o legal é que você já sabe que vai ser campeão no mesmo dia, né? Então acontece de forma tudo bem rápida também, os jogos acontecem de forma rápida, mas você fica lá o dia inteiro jogando 3x3. Bacana. E a sua perspectiva de anunciar um time que você vai jogar esse ano? Eu pretendo anunciar, porém ainda é segredo, né? Eu não vou divulgar para qual time eu pretendo ir, mas o importante é que esse ano eu estou de volta às quadras, né? Firmemente, voltar ativamente como atleta mesmo e tentar da melhor forma possível, né? Obter o desempenho físico, sem auxílio de ninguém, tirando do bolso mesmo, porque a gente ama o que faz. Legal. Tayla, prazer recebê-la aqui no programa. Prazer Sucesso, sorte para você no basquete 3x3. Tudo de bom, Tayla. Obrigada, Fred. Prazer foi todo meu pelo convite. Fico muito grata e é sempre bom falar de basquete, né? Legal. Obrigado. Muito obrigado. Obrigadão. Agradecendo a Tayla Mamed, ela que é jogadora do basquete 3x3, falando mais da modalidade que busca seu espaço, modalidade olímpica, que merece atenção a todos aqui do Brasil, acompanhando essa modalidade que estará nos Jogos em Tóquio, no Japão. Nós voltamos na semana que vem com mais uma edição do A Bola Não Para você.